Apóstolos, capítulo de número 4. Aleluia. Alguns irmãos estão sem água, não tem como vir. Então, hoje eu fiz a live por causa desses irmãos. Glória a Deus. Nós vamos dar continuação ao estudo de quarta-feira passada. Eu prefiro sempre não gravar a live na quarta-feira, porque como a gente fala muita coisa, depois a gente corta e coloca lá só a pregação. Atos Apóstolos, capítulo 4, a gente vai ler esse verso 32, né? Nós lemos até o 37. E nós vamos lembrar o que nós falamos na quarta-feira passada. Nós começamos falando sobre que há duas moedas de troca no mundo espiritual. E qual que são as duas, né? Nós vimos que quando na passagem Atos Apóstolos 32 vai falar que a multidão era grande, era só um coração e uma alma, e no meio deles ninguém passava necessidade, porque quando alguém passava necessidade, eles vendiam o que tinham, né, suas verdades, para ajudar o próximo. Então eles não tinham pensamento, é uma postura de financeiro, de ganhar, lucrar com a fé do outro. Não tinha comércio no meio cristão. Então as pessoas vendiam suas verdades e depositavam aos pés dos apóstolos. Por que os pés dos apóstolos? Porque se a gente lembra, só em Atos 2 já foi 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então só os apóstolos tinham ideia de quem passava necessidade e quem não passava. Tanto que eles pediram ajuda para levantar diáconos para cuidar do povo, porque eles não podiam deixar de pregar a palavra, né, para cuidar do povo. Imagina, 3.000. Depois, ali no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vê mais quase 5.000 pessoas pregando, também se convertendo. Então já subiu para mais ou menos 8.000. Então eles se reuniam de casa em casa e no pátio do templo. E o amor e a graça era tão grande que eles não usavam era tão forte que Deus fazia na vida daqueles homens, que era impossível eles ver alguém em necessidade e deixar eles passar pela necessidade. Por quê? Porque o amor de Cristo estava dentro deles. E esta igreja é uma igreja cristã, não é uma igreja evangélica, é uma igreja cristã. A igreja evangélica, ela reúne bens e divide pessoas, ela abraça aquilo que convém. A igreja cristã, não. A igreja cristã, ela investe em pessoas e divide bens. É o contrário. Tem um ministério aí que vivia batendo num outro ministério, porque o outro ministério veio de água ungida, né? Aí teve um evento aí em Balneário Camboriú, os caras estavam na placa de Moisés por R$1.000. Agora eu quero ver eles falar uma outra, eles estão fazendo igual. Virou comércio. Então, não, na igreja primitiva não tinha esse negócio, querido, né? O homem que inventou a indulgência. Se você estudou história no ensino fundamental, você lá estudou história, você viu a história dos padres jesuítas, né, os jesuítas. A igreja de Roma antigamente vendia terreno no céu, eles levavam uma bandeira enorme assim, com a cara do demônio, e ele chegava nos vilarejos e colocava aquela cara ali, ele ficava enrolado e falava assim: olha, vocês têm que dar o dízimo, vocês têm que dar oferta para levantar tal basílica lá, porque senão você vai para o inferno. Aí no momento certo ele soltava, aquilo ficava enrolado, ele soltava a corda, aí as características do demônio caíam. E o povo ficava assustado com medo. Aí o povo fazia aquela fila para dar tributo, né? E isso não é palavra minha. Se você assistir o documentário do Lutero, você vai ver exatamente, tem lá no YouTube para assistir, o filme Lutero. Você vai ver a Igreja Católica Romana fazendo isso uns séculos atrás. Então
por medo ou por troca, o povo investia. E a igreja, até então não era só a igreja pentecostal, a igreja pentecostal não fazia isso. Até esse ano começou a fazer também, a venda de indulgências. Então a igreja neopentecostal, como todos os ministérios grandes aí, né, que você conhece, tem um canal de televisão, aí o cunhado dele abriu uma outra também, que é a Palavra Graça, aí o outro obreiro ele abriu outra também, chamada, o Chapelão, é tudo na mesma coisa. Então todo esse povo aí aprendeu lá atrás com a história de Lutero, da igreja na época de Lutero, que vender indulgência dá recurso. Então, o que a gente vai aprender hoje é o que é bíblico e o que não é, o que é fato e o que não é, porque está uma bagunça, né? Está uma bagunça. Então, a igreja primitiva, ela aprendeu a caminhar e ajudava todos, que ninguém tinha necessidade. Então, o irmão ele tinha compaixão do outro. Mas hoje, amados, o negócio está ruim tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Porque da mesma forma que um irmão não tem compaixão do outro, digamos que você tem duas casas lá para alugar. Aí você tem compaixão do irmão e aluga para aquele irmão ali. Na metade do caminho, o irmão aluga para o irmão e diz assim: não, tu vai ficar naquela casa um ano, até te se levantar e te me paga alugar a partir daquele ano. Beleza? O que acontece? O camarada vai morar de graça na casa do irmão até se levantar. Só que o que acontece? Já aconteceu. Quando o camarada era para começar a pagar, ele não paga e ainda fala para o irmão que emprestou: não vou pagar e agora estou morando na casa, só me tira aqui na justiça. Então, a igreja hoje ela está deformada. Ela perdeu, a igreja do século XXI, ela perdeu os atributos de Deus. Tem os atributos de Deus que é comunicáveis e os incomunicáveis. O que são os incomunicáveis? São aqueles atributos que você não pode ter. Onisciência, só Deus é, você não é onisciente. Onipresente, só Deus é, você não é. Agora, quais são os atributos comunicáveis de Deus? Bondade, isso você pode ser. Misericordioso, isso você pode ser. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, o homem perdeu os atributos. Só o Espírito Santo consegue trazer os atributos de volta. Só que o problema é que nós vivemos uma geração que é evangélica, mas não consegue ser cristão. Porque se colocar no bolso fica um escorpião. Não ajuda o próximo. E quando ajuda o próximo que era para ser grato, ainda sacaneia com ele. Acontece muito. Então é por isso que nós devemos sempre procurar ser uma igreja apaixonada por Jesus, não apaixonada por movimentos e quantidade de pessoas, não apaixonada por estrutura. Eu estava vendo um testemunho de um camarada chamado Judson, cantor Judson de Oliveira. Quando você puder ter a experiência e a oportunidade de ver, o cantor Judson, ele é um camarada que ministrava o coração do pastor Antônio Cirilo, David Dylan, e ele tinha um ministério muito grande no Brasil. Ele ministrava só para pastores, só para obreiros, e aquele homem tinha uma intimidade com Deus assim tremenda. E ele tinha uma igreja no Leblon, no Rio de Janeiro, uma estrutura enorme, ajudava muitas obras carentes ali, enviava muitos missionários, e ele estava com o ministério dele no Brasil estourado assim. Então, um dia ele estava tão frustrado que ele fez uma canção que virou uma oração que virou uma canção, aliás, que dizia assim: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha oração não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, faz a chuva descer. Aí ele diz: a terra seca está aqui, a terra seca sou. Ele não
não conseguia mais sentir a presença de Deus. Agora que ele estava numa estrutura grande, agora que o ministério dele estava grande, as coisas estavam acontecendo, era Deus abençoando aos olhos do homem. E quando ele fez essa oração, ele falou: Senhor, faz alguma coisa. O Senhor olhou para ele: então tu volta para mim. Como assim, Senhor? Eu estou todo dia na igreja A, igreja B, dando palestras. E ele disse: não, você não está comigo. Você está com a minha obra, mas não está comigo. Você não tem mais tempo para ficar comigo. O que eu faço, Senhor? Fecha a igreja. Mas qual delas? A do Leblon. Senhor, mas é justamente essa que tem que dar mais recurso. É justa essa que tem 5.000 membros. É justa essa que sustenta missionário e tal. Você quer ficar com a estrutura ou quer ficar comigo? Daí, irmão. Porque ser provado com Deus quando tu não tem nada é fácil. Você não tem nada a perder. É por isso que Deus vai deixar algumas pessoas, até colocarem no muito, passar por muita necessidade, muita luta. Porque passar necessidade e problema quando tu só tem uma bicicleta ou tem um chinelo na garagem é fácil. Eu quero ver você estar em crise quando tu estiver lá em cima e tiver 3 carros na garagem. Você vai estar preparado de dizer não para Deus e ficar com as estruturas? Ou você vai ser capaz de renunciar tudo por amor a Ele? Foi o que ele fez. Ele renunciou, parou de pregar, não aceitou mais agendas e falava assim: não, eu vou gravar só mais um DVD e vou parar. E ele parou. O ministério de renome parou. E quando esse camarada voltou, Deus falou que abriu outras portas para ele. Hoje ele não mora no Brasil. Deus honrou ele. Ele começou a iniciar só fora do Brasil. Mas ele precisou largar as estruturas. Então, irmãos, é muito perigoso você focar muito naquilo que Deus te dá. É muito perigoso eu e você focarmos em votos. Cuidado para você não deixar de fazer aquilo que é bíblico para fazer aquilo que é antibíblico. Então, eu falei um pouco sobre oferta de remissão. Quarta-feira passada, depois eu vou falar de novo. Lembra que são 2 moedas de troca. O sangue é moeda de troca. Toda vez que você for passar numa encruzilhada, você vê alguma coisa feita lá, raramente você vai ver aquilo com sangue, porque Satanás já bebeu o sangue daquilo ali. Precisava do sangue daquilo ali para poder fazer o trabalho. Quando se faz pacto com o outro lá, também precisa de sangue, porque sangue é moeda de troca. Para eu e você sair do inferno para ir morar no céu, foi preciso o sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus, aleluia, para nos comprar, para que nós possamos ir para o céu. Ou seja, sangue é moeda de troca. Segunda moeda de troca no mundo espiritual: moeda, dinheiro, riqueza, é moeda de troca no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender. Nós lemos aqui Salmos, 24:1. Abre tua Bíblia lá, Salmos 24:1. Salmo 24:1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo que está nessa terra é do Senhor. Nada é meu e teu. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo que está na terra é dele. Por mais que o homem pega as matérias-primas da terra para forjar produtos para vender, aquela matéria-prima pertence a Deus. Logo, o lucro deveria ser a Deus. O Senhor disse lá atrás, a gente vai ler depois, que tudo aquilo que o homem pega para ganhar o seu sustento
teria que dar a premissa primeiro para ele, porque a terra é dele, a nossa vida é dele. Olha que interessante, mesmo eu e você, sendo de Deus, Ele ainda nos dá a escolha de nós escolhermos se nós queremos ir para o braço dele ou se queremos trocar ele por outra coisa, mesmo nós já sendo dele. Ele te dá um livre arbítrio. Então, você tem que entender que tudo que a Bíblia narra como justiça, tudo que a Bíblia narra como justiça é como se fosse ele. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso, segundo a Bíblia, não segundo a reza, porque a reza do Pai Nosso é uma forma, a oração do Pai Nosso é outra. Né? A reza do Pai Nosso diz assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas a oração do Pai Nosso é diferente: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é como sempre é forma como se fosse moeda de troca, como moeda. Eu preciso dar para receber. Se eu não der o perdão, logo eu não serei perdoado. É uma moeda de troca. Então hoje eu quero falar sobre o dízimo. Dízimo é bíblico, não é? É obrigado, não é? O que a palavra de Deus fala sobre o dízimo? Então, hoje, por isso que eu pedi para você trazer o teu caderno de anotação, porque hoje eu vou te mostrar biblicamente que a Bíblia diz que é uma lei e é um mandamento, tá? Aí alguém diz assim: mas o dízimo é do tempo da lei. Não, o tempo da lei veio com quem? O tempo da lei veio com Moisés, mas o dízimo veio antes da lei. Vem quando? Vem lá de Abraão já. Na verdade, o dízimo já começa no Éden. Sabia? Deus diz assim: olha, Adão e Eva, tudo isso aqui é de vocês, tudo isso aqui é de vocês, mas aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. Ele está dizendo assim: ó, tudo é teu, mas 10% ali é meu. E quando Adão e Eva tocou ali, no que não era deles, deu ruim. Então, já começou lá. Segundo Gênesis 14 e 20, Gênesis 14 e 20, Gênesis 14 e 20 diz assim: ó, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse: rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia da sapada não tomarei alguma coisa de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci a Abraão. O que aconteceu aqui? Abraão, ele entra em guerra, Ló é cativo, e ele entra em guerra para salvar Ló dos inimigos, e todo final de guerra tem os despojos, a riqueza do inimigo. Aí Abraão vai, ganha todos os despojos, porque era direito dele, e ele entrega o dízimo de tudo. Ele tira o dízimo de tudo e dá a Melquisedeque. Ele vai lá, entrega para Melquisedeque como um dízimo, 10%, porque o Senhor me ajudou na peleja, agora está aqui, ó, é do Senhor. Não tinha lei, ele fez porque ele entendeu que tudo era do Senhor. Aí o rei de Sodoma falou assim: ó, eu quero te abençoar, Abraão, eu quero te abençoar. Tu me dá as almas que tu pegou de lá, né? As pessoas, pode trazer para cá e escolhe o campo que tu quiser.
Aí Abraão, como ele conhecia, Abraão era amigo de Deus, ele disse assim: ó, eu não vou pegar nem um fio, nada, nem um sapato, nada, para que amanhã, depois que eu ficar rico, porque Abraão até aqui, ele não era muito, ele tinha sim suas verdades, mas não tinha muito. Ele ainda não era um cara, estava no processo. Eu não vou pegar nada, porque primeiro eu já dizimei, já dei minha parte para o Senhor. E quando Deus me colocar no muito, para que tu não diga que eu só fiquei rico por causa que você me deu um pedaço de terra, ou você me deu riqueza. Aí é onde ele diz, para que amanhã depois você não venha dizer, eu enriqueci Abraão. Então, os 10% vem para mim, irmão. Tá? Outra coisa, a gente não fala assim, ó. Por isso que aqui na igreja nós não temos o costume de dizer assim, irmão, nesse momento a gente vai dizimar. Você viu alguém falar isso aqui? Nós não falamos assim. A gente diz, bom, irmãos, nós vamos fazer um momento da oferta e do dízimo. Por que a gente não fala dizimar? Porque a palavra dizimar é destruir. E Deus veio e dizimou aquele povo. Deus veio e destruiu o povo. Deus falou que ia dizimar aquele povo. Dizimar é destruir. Então, muitas vezes as pessoas, e aí tem que cuidar porque a nossa palavra tem poder. Se eu falo uma coisa dessa no culto, eu estou no altar. E aquilo que eu falo pode acontecer. Então, a gente nunca vai falar, meu irmão, a hora que tu dizimar, a hora que você trazer a oferta, trazer o dízimo, dizimar ou não. E por isso que a gente não ora por dinheiro, irmão. Vamos orar agora. Não, quem precisa de oração são pessoas. O dinheiro não precisa de oração. Porque a Bíblia diz que o princípio foi isso. Você que foi feito para ter domínio de todas as coisas. Se você tem domínio, eu não posso orar por coisas, eu tenho que orar por você. Porque as coisas não se multiplicam. Quem multiplica as coisas na tua vida é Deus e é você com o suor do teu trabalho. Então essa é a primeira passagem, Gênesis 14 e 20, já começou com Abraão. Depois de Gênesis 14 e 20, virou lei. Quando Deus pega, tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto. Agora Deus vai montar aqui as leis morais e as leis levíticas de como o homem se achegar a ele. Então, uma das leis, que são 613 leis, dentro dessas 613 leis, tinha Levítico, verso 27, lá no Antigo Testamento. Então, antes era apenas, foi Abraão que se manifestou porque ele conhecia o coração de Deus. Depois, o próprio Deus agora falou com Moisés e agora virou mandamento. Levítico 27, 30, que diz assim. Vamos ler a partir do 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto, são ao Senhor. Então, o que a gente fazia, né? Eu tenho uma experiência, uma vez, eu e Elisandra, a gente sempre foi dizimista, né? Sempre foi. E eu lembro que nós tínhamos uma dívida de quase 50 mil. Nós tínhamos vários cartões de crédito. E nosso pastor falou assim: conversar, pastor, eu não consigo dizimar, porque eu sempre estou com dívida, a coisa não vai. Ele disse assim: tem cartão de crédito? Eu falei: tenho, traz para mim. Na minha cabeça ia fazer o quê? Orar todos os cartões. Aí ele pegou, cheguei lá com todos os cartões, devia ter uns 7. Aí ele pegou os cartões assim: vamos orar, Fabiano, vamos. E assim: tu confia em mim? Eu confio. Tu crê no som de Deus? Eu creio. Então tá. Então é o seguinte: dá os cartões aqui. Pegou os cartões. Eu pensei. Aí tinha uma gavetinha na mesinha dele. Ele puxou. Eu pensei, né? Tá pegando óleo, né? Vai hoje os cartões. Pegou uma tesoura desse tamanho, velho. Os cartões. Claro. Cortou em 7. Outra tesourinha boa. Aí
Aí ele falou assim: ó, enquanto você não aprender a dominar o dinheiro, você não pode ser dominado por ele. Esquece o cartão. Mas como é que vamos virar? Ele te vira, vai orar. Ora. Fiquei bravo com o pastor, fui para casa. E eu e a Elisandra fomos para o joelho e começamos a orar. Passou um mês, passou 2, passou 3, 4 meses. No 5º mês, a conta que era quase 50 mil foi R$300. 382,50. E ainda parcelava 3 vezes. Irmão, 5 meses orando. Trum. Então 50 mil toda a dívida morreu. Ficou baratinho. Acabou. Limpou o nosso nome no Serasa. Então, daí em diante, eu e Elisandra sempre fomos fiel. Ou seja, não adianta que você falar assim: ó, eu tenho que dar o dízimo, né? Então não dá. É ato de fé. Segundo, não faça por necessidade. Qual é a necessidade? Eu vou dizimar, porque se eu der o dízimo, aí Deus vai me honrar. É voto, irmão. O dízimo ele só funciona sem interesse. Porque Jesus morreu por você sem interesse. Deus te abençoa todo dia sem interesse. Amém. Se ele tivesse interesse, ele teria programado você para nascer e viver, adorar ele. Não, ele te deu uma escolha. O único interesse que ele tem é que você ande com as suas próprias pernas e vá para ele. Faça as coisas para ele com as próprias pernas, de boa vontade. Se não for assim, não faça. Mas também não venha criticar Jesus quando as coisas estão erradas na sua vida. Porque tudo aquilo que você semear, certamente colherá. Então, o que é Bíblia? Primeiro é o mandamento. Segundo, é fé. E não pode ter condição. Ainda que, acho que é Malaquias 3,6, que o Senhor diz assim: ó, fazei prova de mim. Olha, eu nem falei Malaquias hoje no estudo. Se eu não preencherei o seu celeiro. A palavra de Deus diz que você não pode atentar o Senhor em nada, mas o Senhor se deixa ser tentado no momento da oferta do dízimo. Fazei prova de mim. Porque não estou no nome da nada. Só que, amados, você tem que entender uma coisa. Tiago 1,26. Se alguém dentre vós cuida de ser religioso, né? Verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda da corrupção do mundo. Depois que a igreja cresce com 300, 400 membros, 200 membros já, dá para pagar aluguel, a igreja está toda estruturada. O que os pastores fazem quando isso acontece? Eles guardam em caixa, fazem evento para crente e aumentam o seu salário para 8 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Para quê? Não foi para isso que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para quê? Para que a gente venha espalhar, falar do amor. Então não tem necessidade de você ganhar 8, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Não tem. Aqui é justo ter um camarada que dá 50 mil, o camarada vir de bicicleta para a igreja. Aí o cara ganha 50 mil e Deus fala: irmão, vamos orar para Deus, uma bicicleta tão infeliz, porque a gente não compra um carro do cara. Porque a igreja tem que crescer junto. Os despojos têm que ser juntos, irmãos. Os pastores ficam loucos comigo. Aí diz assim: Fabiano, mas o que a igreja estiver grande, tu vai ver. Eu falei: irmão, eu brinco com esse cara, liga para o meu tesoureiro, eu não sei nem quanto tem no caixa. Às vezes ele liga para mim desesperado: Fabiano, já deu um mês e não tem como pagar o aluguel. Eu falei: vamos orar. Né? Muitas vezes a gente tira do nosso bolso e paga, ou às vezes ele mesmo tira do bolso dele e paga. Mas duas coisas que você tem que só sentir o cheiro e fugir: dinheiro e elogio. Só olha esse cheiro. Eu falei: Fabiano, eu só falo para ele: no final do mês que me traz aí o do caixa, a gente já deu a nota aí, mas eu não quero saber quanto tem, não quero saber quanto entra. Não quero. Porque eu sei que homens de Deus se corromperam por muito menos. Eu não quero isso mesmo. Então, se eu estou num ambiente
que está estruturado, tem ar-condicionado, tem um culto maravilhoso, sala para criança, tem tudo. E está sobrando. Só que os camaradas não faz uma cesta básica para alguém que precisa. Aí é interessante, eu falei isso outro dia. Chega um camarada que está passando fome em casa, irmãos, vamos orar. Aí quando é para necessidade da igreja, meu irmão, quantos podem ajudar para comprar tal coisa? Ou seja, as coisas têm mais necessidade do que pessoas, né? As pessoas se preocupam mais em comprar coisas do seu conforto do que ajudar pessoas. Essa é a igreja do século XXI, infelizmente. E era para ser o contrário. Claro que você não precisa expor a pessoa que está passando fome. Irmãos, no nosso meio tem irmãos passando necessidade. Quantos podem ajudar com 100? Amém. Glória a Deus, está aqui, está dando. Mas não é isso que fala. Vamos, precisamos comprar outra coisa. Aí eles vão, a gente não está andando. Mas o camarada está passando necessidade, mas não tem comida em casa. Está difícil, irmão. É difícil. Só que você pode notar, quando a gente quer fazer as coisas na linha reta, maior é o levante do inimigo, para que isso não venha acontecer. Aí é guerra pura. É guerra pura. Continuando então, 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que contigo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivem do Evangelho. Não é pecado camarada ser integrado na obra, mas integrado. O que é o camarada integrado? Integrado é o pastor, porque ele acorda de manhã e não tem hora para dormir. Está integrado, ele está envolvido, né? Que não é o nosso caso, a gente quer voltar. Mas vai chegar um dia que a igreja vai crescer tanto que a gente vai ter que sair do serviço para poder atender o povo. Porque hoje a gente atende no sábado e domingo, mas como é que a gente vai atender 10 pessoas no sábado e domingo? A gente vai ter que atender no sábado, domingo, na segunda, todo dia vai ter problema. Porque onde tem pessoa, tem problema, irmão. Quem olha todo mundo bonitinho aqui, vocês não sabem os abacaxi que a gente se descasca. Então, esse camarada, ele tem direito de ser integrado. Agora, quem não tem direito de viver do Evangelho? Aquele camarada que se especializa para ficar pulando de galho em galho que cobra para comprar pegar. Aí os camaradas dizem, não, mas está lá na Bíblia, ó, 9, 13 e 14. Não sabeis que os administram que é sagrado e comem do templo? Ele não come do templo, o cara fica segunda, terça, quarta e quinta dormindo até meio-dia. Aí o camarada vai numa quinta-feira, cobra R$1.000, quer cobrar 300, 600, tem gente que cobra 12 mil para pregar, irmão. 12 mil. Mas por que cobra? Porque tem os bobões que pagam. E sabe quem paga? Quem é louco. Porque o louco quer ver a casa cheia. Ele não quer saber de pessoa salva. Então você vai trazer o camarada que cobra, que é famoso, para encher. Porque se encher, na hora de fazer oferta, ó, aí é louco. Aí o louco paga esses caras e os camaradas, e eles vão para o inferno. Fabiano, por quê? Porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Agora, por que hoje nós também dizimamos, amados? Por que devemos dizimar? Irmão, o amor é caro. Você sabia? Relacionamento é caro. Eu já dizia para o meu filho há muito tempo assim, pai, estou pensando numa namoradinha. Ele falou assim, ó, que vergonha na cara, vai casar, vai escovar o dente, porque se tu namorar hoje, vai levar ela numa lanchonete. Vai pagar com o quê? Vai pedir para mim? A namorada é tua? Relacionamento é caro, irmão. O relacionamento ficou caro quando tu aceitou Jesus. Porque quando tu aceitou Jesus, tu não quer aprender dele? Quer? Então você vai ter que comprar uma Bíblia, porque ela não vai vir essa para você. Você já começa aí. Você é a noiva, ele é o noivo.
relacionamento é caro, não é barato não. Tudo em torno da obra custa. Tudo custa dinheiro. Graças a Deus Deus enviou, porque senão não tinha. Esse culto custou dinheiro, nós não tínhamos. Foi uma oferta do nosso tesoureiro, que comprou o dinheiro do bolso dele, veio com o dele aqui que fez. Isso aqui, o som foi oferta, tudo que tem aqui, graças a Deus, foi oferta, nós não compramos. Mas se nós tivéssemos que comprar ainda, com o dízimo que nós temos hoje, irmãos, nós ia estar na garagem. Nós não tínhamos condições daquilo. Porque ele estava aqui na sala e não tem nenhum microfone. Nós estávamos com o microfone dado e aquela caixinha ali. Não ia ter estrutura. As cadeiras que você está sentado, irmão, não é nossa. Essa cadeira que você está sentado é lá no Melton. E o dia que o Melton estiver pronto, essas cadeiras vão embora. Não, vamos fazer outra diferença. Ela não estiver aqui. Então tudo custa. Só de cadeira que é nossa, são as que estão lá, as mais velhinhas. Mas aqui no meio onde vocês estão, tem 15 cadeiras que é lá do Melton. Não, 21 cadeiras, né? 15 cadeiras. São 15 cadeiras que estão lá do Melton, lá do pastor Douglas. Quando a gente fez o primeiro retiro, ele perguntou: Fabiano, tu tem quantas cadeiras? Eu falei assim: ó, tenho 10. Mas que presta 5. Aí eles disse: então pega essas cadeiras e leva lá para ti. O que está dentro está marcado embaixo. Tem um adesivo. Mas as que estão igual as bonitinhas, essa bonitinha aqui, ó. Essas cadeiras bonitinhas aqui, ó. Essa aqui, essa bonitinha, é tudo do meu. Já que está ali atrás, aqui quando eu montar, é nossa. Dali para lá é nossa. Né? E algumas cadeiras ficaram no ponto de pregação lá, tá tão velho, que já me chamaram, nem trouxe. Já chegou para descartar ela. Né? Já ficou por lá. Então tudo custa, amados. Tudo custa. O bebedouro nós ganhamos, também não tinha. Nós ganhamos, foi oferta. O irmão falou: tem bebedouro não tem nada. O ar, o irmão fez para nós. Nós ganhamos o ar em novembro para instalar pela fé. Começamos a pagar agora em fevereiro. Ainda falta 3. Então, tudo tem preço. Aí você vê pessoas ali fora dizendo: ah, irmão, eu não dou dízimo, porque eu prefiro dar alimento. Eu duvido que ele dê alimento, irmão, ele não dá, porque a pessoa quer conta o dízimo, que é o mandamento, nós acabamos de ler na Bíblia agora, é para sustentar a obra. Se você quer ter um conforto, né? A pessoa que não dizima e ela é contra quem dizima, porque estou fazendo dízimo é para quem tem condição de dizimar. Tem gente que não tem condição, porque ela não tem aquela. Tem pessoas que não têm fé, então não adianta você pedir para uma pessoa que ganha lá R$600 tirar o dízimo. Ela podia usar a fé dela para ter mais. Mas o que é mais importante? Você sustentar a tua casa ou peneirar? Primeiro a tua casa, né? Primeiro a tua família. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Não vai deixar a família perecer, porque às vezes o camarada ganha lá R$300. Tudo caro, irmão, hoje, R$300. É difícil, mas quem faz bico ganha R$300. Vai dar o dízimo de R$300 é quanto? 30, né? R$30 hoje, faz falta. Então, tem que ter. Agora, se eu sou um cara que ganha 1.000 e pouco, ganha 1.500, 1.300, eu consigo tirar o dízimo dali, e pelo menos, né? E ter fé, que como eu digo, não é barganha. Se eu fizer por barganha, não, eu vou lá para me abençoar. É barganha, não faço. Porque dízimo não é troca, dízimo é devolver aquilo que não é teu. Lembra do dia dos pais? Sim, lembra do dia dos pais? É dia dos pais. Aí o teu filho fala assim para a tua mãe, o teu filhinho vai falar para a mamãe: mamãe, eu queria tanto dar um presente para o papai. Daí a mamãe vai lá na carteira do papai, porque né? E dá o dinheirinho e fala: vai lá comprar o presentinho para ele. Da onde seu dinheiro? O pai está dando presente para ele mesmo. É a mesma coisa o dízimo, irmão. Quando você dizima, você não está dando para Deus, você só está devolvendo aquilo que Ele já te deu primeiro. Ele já te deu primeiro. Tudo é dele, Salmo 24 é tudo dele. Ele te deu saúde para te dar.
Aí ele toca no coração do teu chefe para saber quanto tu vai ganhar. Porque se Deus quiser, endurece o coração do teu chefe, vai para o amanhã. Se ele quiser, ele faz dar uma crise na empresa, tu vai para o amanhã. E acabou. Mas ele tem a misericórdia de nos guardar. Amém. Ele tem misericórdia. Aleluia. Aí, no Novo Testamento, tinha os camaradas que ganhavam dinheiro já da hora, que ainda não eram discípulos. Eram os camaradas chamados fariseus, que eram os doutores da lei. Olha o que Jesus fala para eles. Mateus 23. Vamos abrir o livro lá? Mateus 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezai as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam dando o dízimo deles, e de tudo, eles davam o dízimo da hortelã, davam de tudo. Só porque eles dizimavam, eles não praticavam o mais importante. O que é? O juízo. Eles não julgavam segundo a palavra, julgavam segundo a vontade própria, não tinham misericórdia, não tinham fé em Deus, faziam segundo a sua vontade. Então eles não praticavam a justiça. É igual aquele camarada que está lá numa igreja que prega prosperidade. Irmão, você tem que dar 30%, você que está 20%, e Deus vai te honrar mais. Aí ele chega e diz para aí, o camarada chega assim para ti assim, e fala assim: ó Deus, eu dou dízimo, eu dou 20%, sou dizimista fiel. Até a Deus vai um dia morar do lado da casa desse camarada, vai ver que o cara não é um justo, é um mentiroso, compra no pai, é um camarada que não vive o que prega, porque tem muita gente que se vanguarda. Quando eu estava em outro ministério, não vou falar o nome, quando eu ia falar alguma coisa com alguma família, eu tinha que falar com o meu pastor superior. Ele falou: ó, vou chamar fulano aqui porque ele errou, eu vou botar esse cara em disciplina e vou mandar ele sentar. Cuidado. O que eu mais ouvi é assim: é mais fácil tu sair do que ele. É assim. Claro que não, né? O nosso cara agora, né? O que sucedeu, o que estava antes desse. Esse pastor ele era variável, mas como tinha antes, era um camarada que ele conhecia muitas famílias aqui, então ele dizia: ó, mais fácil você saber do que. Cuidado. Quantas igrejas você já conheceu, ouviu história, que as famílias que dizimavam sempre estavam no poder dos púlpitos, estavam no poder das obras, estavam fazendo tudo. E quando fazia coisa errada, o pastor não dizia nada. Mas o camarada lá, que tinha um dízimo mais baixo, estava comentando hoje com o irmão, nós congregamos numa igreja que eles andam para conseguir uma vaga para falar com o pastor, não levou 2 semanas. Mas os camaradas que eram de poder aquisitivo maior, chegavam no canto do púlpito e diziam: pastor, quando é que nós podemos marcar? Ele mesmo pegava o celular dele: pode ser amanhã? Pode? Aí eu ficava olhando, porque eu estava do lado, guardando as coisas de som. Falei: para mim, eu tive que falar com a secretária para conseguir uma vaga para o cara. O outro aqui, só porque é empresário. Falei: miserável. Que miserável. Tratamento desigual, irmão. Tratamento desigual. Né? Mas, Provérbios 9, para nós encerrar isso aqui, Provérbios 9, abre comigo. Depois, Provérbios 19. Amém? Amém. Diz assim, ó: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moscos os teus lagares. Ou seja, só que ele está falando, ó, se tu fizer, é consequência. Mas o perigo, irmãos, é que se você fizer, o problema de você fazer por interesse, você
você pode não ter o resultado que você queria. Então não faça com interesse, faça por amor. Eu não dou o dízimo porque é um mandamento, eu dou o dízimo porque eu sou grato. Eu dou o dízimo porque eu sei que no dia da minha adversidade está depositado, eu vou poder falar, mas Senhor, eu sou dizimista, Senhor, como é que pode dar tanto problema assim? Irmãos, Deus sempre dá um escape. Deus sempre dá um escape. As coisas apertam. Meu, se um dia, agora que não dá mais tempo, as horas se passaram. Mas se a gente for contar para vocês, né, o Senhor já nos deu moto de graça, me deu computador de graça. Agora ganhamos mais um computador para a igreja. Eu não pedi. A pessoa ligou para mim, eu estou com um computador aqui, quer? Quero. Ganhamos mais um computador de graça. Ganhamos 2 carros de graça. Não paguei R$1. Né? E Deus já está falando que vai dar outro. Deus já falou, Deus está levantando pessoas do outro. Eu falo, Fabiano, te prepare, Deus vai te dar um outro carro. Eu estava ansioso para comprar um carro, porque o meu, se juntar 2 não dão, porque eu estou 7 anos com ele e a gente só volta a gasolina e olha, irmão, não investe. Aí eu falei para Elisama, dessa vez acho que a gente vai parar agora em julho. Ele disse que ia arrumar ele para os podrinhos, mas são 7 anos já caminhando. E é engraçado, né? O primeiro carro, quando fechou 7 anos, Deus deu outro. Esse agora vai fazer 7 anos, esse ano faz 7 anos, creio que vem outro. Amém. Então, se você fizer para ele, eu não faço que nem, Deus sabe o meu coração, as coisas vêm. Né? Estava assistindo a primeira live nossa hoje. O Josimar, ele publicou lá, fazia um ano de ministério para a primeira live. E na primeira live, eu abri o culto lá em Araquari dizendo essa palavra. Eu falei assim, irmãos, eu prefiro 1000 vezes ajudar pessoas na garagem e ajudar pessoas que têm estrutura, investir na estrutura e não ter conta de ajudar os irmãos. Essa foi a minha palavra. Eu falei, meu, como eu mordi a língua. Como eu mordi a língua? Porque qual foi o problema, irmãos? Toda casa que nós passamos, Satanás derrubou as famílias. Tipo, a família que abriu para nós a primeira casa, porque esse ministério de libertação. E eu falava para eles, olha, ministério de libertação, se vocês não tiverem dia com Cristo, quem está abrindo a porta para nós é vocês. Satanás vai vir com os 2 pés. E aconteceu. Para não dar mais problemas, nós tiramos de lá, nós oramos a Deus e fomos para uma outra casa lá perto também. O que aconteceu? A mesma coisa. E a outra pessoa, quando foi, não, pastor, eu sou crente há tempo, tenho muita experiência. Irmão, você nunca trabalhou no Ministério de Libertação. Libertação não é brincadeira. É você que está abrindo porta. Não deu um mês. Só que Deus nos avisou primeiro, que era para nós voltarmos para Joinville. E quando a gente veio ali para a garagem, a gente não tinha condição de receber mais o povo, porque quando chovia, vinha a chuva de lado, né? Vinha de lado. E o que me doeu o coração foi quando a irmã quis apresentar a criança. E aquela garagem veio e disse, meu Deus, Senhor, apresentar a criança, ela vai ver a foto daqui uns anos, uma foto numa garagem. Eu falei, para ti tem que ser uma coisa tão bonitinha, né? As coisas têm que ser tão boas. E eu falei para ela, eu comentei com a Elisandra dentro de casa. No quarto à noite, na quinta-feira, eu falei, amor, se Deus preparasse uma sala para nós, eu ia dar o braço a torcer. Né? E quem sabe o povo ia vir, porque muitos não vinham e não dizimavam lá, porque achavam que eu estava pegando dinheiro para mim. Eu vou dizimar com o Fabiano, ele está fazendo culto para ganhar dinheiro dele. E na sexta-feira, nós comentamos na cama, deitado isso. Eu passei aqui na frente, daí o dono da sala me parou, falou, ó, tem uma sala para ti lá. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ele não entra primeiro, depois tu paga. Então foi sobrenatural, foi assim. Né? E ele é uma bênção, tem dia que, né, a gente terminou de pagar o aluguel hoje, né, Zandro? Hoje que nós pagamos, a venda hoje do brechó, é que nós terminamos de pagar o aluguel. Se nós tivéssemos outra sala que tivesse contrato, nós estava perdendo, já tinha voltado a pagar a festa. Já tinha voltado. E com multa ainda. Mas claro que não ia fazer, né? A gente só pegou a sala aqui por causa do sobrenatural de Deus. Então foi o sobrenatural. Tudo que você tem aqui, ó, como eu falei, foi tudo lá. Olha como Deus cuida. Domingo eu vim para cá, eu queria trazer, na verdade eu não queria, eu não queria botar o culto aqui.
queria botar o púlpito lá. Aí ia ficar todas as cadeiras de frente para lá, né? Só que para eu colocar lá, eu ia ter que puxar um cano por aqui, passar toda a ligação por cima. Só que nós não temos, é final de mês, não tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro para nada, né? E quando sobra dinheiro no caixa, a gente ajuda os irmãos na gasolina, os irmãos bem fora. Hoje, a José e os irmãos não vieram, porque nós não tínhamos dinheiro para ajudar eles para vir para a gasolina para cá. Mas eles estão lá, eles estão só na reserva. Aí, montei tudo aqui, eu falei, e agora? Falei, Zana, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque falta lá, falta extensão. Eu preciso no mínimo de 2 pessoas, mas não tem dinheiro. Não demorou uns 10 minutos. Custou um camarada ali, o irmão Davi. Ô pastor, o que tu precisa, homem? Fala para mim. Ele foi exatamente isso. Ele me abraçou assim, deu um abraço. Fala para mim o que tu precisa. Eu disse, não, já tem jeito. Não. O que tu precisa? Eu falei para ele, sério mesmo? Não, eu botei perguntando, eu queria botar o som aqui, assim, eu preciso de 2 rabichos. Espera aí. Ele já pegou a motinha dele, fumo. Aí veio. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele ficou comigo aqui a tarde inteira. Aí a gente arrumou, limpou. Ele disse assim, peraí, pastor. Eu falei, o que está fazendo de Deus? Daí eles assim, aí, aquela mesinha lá atrás, irmãos, tem uma mesa ali atrás, ó. O irmão aqui em cima joga fora, estava lá fora. Daí eles andam a bater o olho, para botar na igreja. Eu falei, porque para a Santa Ceia, eu trazia aquela minha velhinha lá de casa. Agora eu já tenho uma enorme para botar aqui na frente, que é aquela ali. Aí eles andam olhou assim e falou, meu, papel de, como é que é o nome aqui? Um papel autocolante já resolvia, né? Tá feio. Aí eu, mano, embarcou na moto, foi de novo. Foi, não, pastor. Para a obra a gente tem que ajudar, pastor. Deus me honra muito. Como é que eu não vou honrar? É para a obra. Para Deus é o melhor. Aí eu falei, Davi, vai lá e compra o mais baratinho, Davi. Compra o mais baratinho dele. Não, pastor. Vou comprar o melhor. Que baratinho. Você é doido, cara. Davi uma vez. Ele veio ali. Aí falou, pastor, ele vai ficar até que hora? Ele vai ficar até mais 5 e pouco. Aí ele me ajudou, puxando aqui e tal. Não vai para casa, pastor? Eu falei, não, então já veio. Voltou com 2 litros de refri, mais chinelo. Vamos tomar café, senta aí. Vamos ficar aí, vamos abençoar. Irmãos, eu fiquei assim, sabe? Porque, irmãos, quando a gente pensa numa coisa que precisa fazer, Deus manda assim, ó, filho, está aqui, ó, pega. Está aqui, ó. Então Deus vai te amar. Glória a Deus. Seja fiel pelo amor do Senhor. Porque o dinheiro é moeda de troca. Quando você devolve para o Senhor, Satanás ele não tem legalidade para tocar isso. Quando você devolve para o Senhor, ele não tem legalidade para tocar. E se tocar, quando você for orar, você pode falar, Senhor, mas peraí, eu devolvo o dízimo e o diabo está tocando na minha vida financeira, por quê? Aí Deus vai te mostrar se é problema com você, ou se é ligado, ou se foi Satanás que levantou, o Senhor está com providência na mão. Irmão, ser próspero não é você ter casa na praia, ser próspero não é você ter carro novo na garagem, ser próspero é você não te faltar nada hoje, é você acordar de manhã dentro da geladeira e ter alguma coisa para comer, é você querer sair para ali fora, ter olhado, ter uma roupa boa para colocar. Ser próspero é isso, é não te faltar nada. No original, no aramaico, Salmo 23 diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é nada me faltará, porque com certeza já faltou dinheiro na tua conta, com certeza já te faltou, algum momento já faltou saúde, você ficou doente esses dias. Então, no original, o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Ou seja, eu posso não ter uma picanha, mas eu vou ser feliz em sentar na minha mesa e comer com a minha esposa e com a minha família um bom filho. Porque a palavra também diz, Provérbios, que é melhor você comer um pão com alegria do que comer o feiro com a mesa
em 30 anos de casado, porque a gente nunca comeu com tanta vontade e nunca prestou tanta atenção, porque é nas dificuldades que a gente se agarra, se abraça. Luz, comer 3, então. A luz não ficava pelo que luz. Mas Deus no outro dia honrou. Se Deus é com nós, ninguém. Juntos somos mais fortes. Não sai se não chega.